Naquela noite, tentou resistir ao sono, com medo de voltar mais 100 dias no passado. Lutou para manter os olhos abertos, mas acabou adormecendo. Ao despertar na manhã seguinte, o desespero a tomou por ter adormecido. Ela pega o celular, verifica a data, e para sua felicidade, estava tudo em ordem, era 26 de novembro. Ainda com medo de estar em um sonho, apressou-se em direção ao quarto de seu esposo. Porém, ao entrar no quarto, ele não estava na cama. De repente, escutou sua voz atrás dela. Está me procurando? Isso a pegou de surpresa. Ele havia acabado de sair do banho. Ele pergunta se ela estava tentando invadir seu espaço. Ela riu de nervoso, pensando que era hora de pôr as cartas na mesa. Com coragem, disse que esperava que eles pudessem conviver, sem se afastarem tanto como antes. Com humildade, ela pede a ele, por favor, que a deixe entrar em seu quarto sempre que desejar. Ele concorda quase que imediatamente, afirmando que parece um acordo justo. Essa resposta surpreende Yonu, e ela reflete, pensando que deveria ter feito esse pedido antes, já que foi tão simples. Sonje, por sua vez, pergunta se também pode entrar no quarto de Yonu quando quiser, e ela prontamente concorda. E assim, firmam um acordo entre eles. Mas Yonu ainda estava em dúvida, achando estranho o fato de ele ter concordado tão facilmente. Ela decide tocá-lo para se certificar de que ele não é um fantasma de Sonje. Ele pergunta se ela acha divertido tocar seu corpo. Ela, empolgada, o agarra pelo roupão, mas ele rapidamente segura sua mão, para que ela parasse. Ela se desculpa pelo gesto e se despede, saindo do quarto de Sonje e indo em direção ao seu próprio quarto. Enquanto isso, Sonje segue, e Yonu pergunta por que ele está fazendo isso. Ele para na porta do quarto de Yonu, sorrindo, e responde que simplesmente ele pode fazer isso. Yonu comenta que precisa trocar de roupa, e Sonje responde que ela pode fazer isso, já que não há ninguém para impedi-la. Ela retruca, pedindo que ele saia primeiro. Ele responde que ela deve se trocar primeiro e depois ele sairá. Desesperada, Yonu o empurra para fora do quarto, insistindo para que ele saia. Ele pede para que ela reflita sobre o que ela fez. Ele comenta que é o único que tem se mostrado completamente, e o único sem privacidade. Yonu se desculpa, e menciona que já havia falado sobre o pesadelo que teve no dia anterior. Ele pergunta se ela também teve um pesadelo hoje. Ela responde que não, mas que as marcas emocionais são profundas. Sonje sugere que ela vá ao hospital, prometendo marcar uma consulta para que ela receba o tratamento necessário ainda no mesmo dia. Yonu diz que está bem e que não precisa de atendimento hospitalar por isso. Sonje vira-se para sair do quarto dela, e insiste que ela precisa buscar um diagnóstico. Ela pede que ele espere mais um dia, prometendo que conversariam novamente no dia seguinte. Nesse tempo, ela poderá organizar seus pensamentos e se acalmar. Ele se pergunta a que exatamente ela estava se referindo quando mencionou a necessidade de organizar seus pensamentos, ponderando se isso estaria relacionado ao divórcio. Yonu responde que se precisar de ajuda, ela lhe dirá. E ele estabelece que o prazo seria até amanhã de manhã, e ela concorda. Em busca de um final feliz. Na cafeteria da universidade, Yonu estava cheia de gratidão por terem superado a crise do divórcio. Ela confirmou que não voltou mais 100 dias no passado desde aquele momento crucial. Sentia uma profunda satisfação, por finalmente ter derrubado a barreira que existiu entre os dois durante os 2 anos juntos. No entanto, pairava uma incerteza sobre o futuro. Embora ela tenha evitado o divórcio, ainda havia um desconforto persistente. Mesmo que essa não fosse exatamente a mesma situação do passado, em muitas ocasiões, ela ouviu as mesmas palavras, em situações semelhantes. Ela decidiu começar a anotar tudo o que sabia sobre o futuro, pois se pretendia torná-lo útil, precisava organizar tudo primeiro.
Enquanto fazia suas anotações, algo chamou sua atenção. Ela percebeu que Sonjê havia dito que se machucou em 1º de fevereiro, e que o gesso foi retirado no final do mês. No entanto, no dia em que se encontrou com ele, em 16 de fevereiro, ele não estava usando o gesso. Isso a fez questionar se ele havia mentido, e se sim, qual seria o motivo por trás dessa mentira. Apesar de suas dúvidas persistentes, sua mente estava em branco. Ela estava determinada a salvá-lo, mas não possuía informações suficientes sobre ele. No entanto, sua sogra poderia ser uma fonte valiosa de informações. Yonu decidiu ligar para sua sogra na esperança de aprender mais sobre Sonjê. Ela educadamente sugeriu que elas se encontrassem em breve. Era como um balão prestes a estourar de expectativa. Mesmo que não tivesse o poder ao seu lado naquele momento, Yonu estava disposta a continuar tentando e lutando. Era algo que eventualmente se realizaria. Yonu estava disposta a se empenhar ao máximo para salvar a vida de Sonjê. Ela mantinha viva a esperança de um futuro diferente para o seu esposo. Nesta vida, ele deveria ter um final feliz. E ela estava disposta a lutar por isso. Chegou o dia seguinte, o momento que Yonu tinha prometido conversar com Sonjê, após organizar suas ideias. Ele queria saber qual decisão ela havia tomado. Yonu começou a explicar que a razão por trás de seu comportamento estranho recente estava relacionada a um pesadelo que teve. Esse pesadelo a levou a uma profunda reflexão sobre a maneira como vinha vivendo a vida. Foi por isso que ela decidiu mudar. Ele pergunta se isso é tudo o que ela tem a dizer. Ela responde que não, e é por isso que deseja pedir um favor a ele. Gostaria que ele lhe concedesse o direito de tocar nele. Sonjê fica um tanto perplexo com o pedido inesperado. Ela continua explicando que a saúde dele era de extrema importância para ela. No fundo, Yonu sabia que o futuro de Sonjê podia não ser ameaçado apenas por acidentes de trânsito, mas também por outras eventualidades, como ficar doente. Ele fica intrigado e questiona desde quando ela se preocupa tanto com a sua saúde. Yonu responde que depois de refletir sobre sua vida até aquele momento, desejava que ele a visse como alguém que cuidaria de sua saúde e bem-estar com dedicação. Sonjê pensa sobre por que Yonu está agindo dessa forma de repente. Sua primeira suspeita é que isso seja uma reação motivada pela culpa, por ele ter visto aquela carta. Ele se levanta e diz a ela que não precisa exagerar, e que está disposto a aceitar a decisão dela, de não abordar mais o tema do divórcio. Sonjê aconselha a não se forçar a fazer algo que não quer, pois isso pode prejudicar sua saúde. Passando por ela, acrescenta que fazer algo contra sua vontade só a deixará doente. Yonu comenta que ele é mestre em agir nos momentos mais inesperados. Ele comenta que entende que ela teve vergonha de mostrar a carta, provavelmente devido a uma superstição popular que diz: depois da morte, deve chamar um médico. Yonu solta um grito, pedindo-lhe que não pronuncie essas palavras. Ele pergunta o que deveria dizer, pois a morte é uma parte inevitável da vida. Ela, em desespero, pede que ele evite usar a palavra morte para não atrair má sorte. Ele, intrigado, questiona como isso poderia trazer azar. Yonu se desculpa por sua irritação, e expressa o desejo de que ele não mencione nada relacionado à sua própria morte. Ela ressalta que tem o direito de cuidar da saúde dele e tocá-lo, e que isso é tudo o que ela deseja. Não busca dinheiro nem o amor de Sonjê. Ela deixa claro que não tem outras intenções além disso. As palavras de Yonu ressoaram nos ouvidos de Sonjê. Ela continuou a falar, enfatizando que não queria que ele se sentisse pressionado, apenas queria cuidar dele. Ele questionou se ela estava interessada em seu corpo, mas ela imediatamente negou, assegurando que não tinha intenções pervertidas, apenas estava falando sério, e que era uma pessoa pura que não tinha segundas intenções. O silêncio envolveu Sonjê, enquanto Yonu olhava diretamente para ele, se perguntando por que ele não dizia nada. Será que ele permitiria que ela fizesse o que tinha em mente? Então, ele respondeu, dizendo que ela podia fazer o que quisesse.
Ela ficou imensamente grata, e ele sorriu para ela, acrescentando que graças a ela, ele também teria os mesmos direitos. Ela ficou um pouco confusa, e ele se aproximou, sugerindo que ela também deveria conceder a ele os mesmos direitos que desejava, o direito de tocá-la. Compreendendo o que ele queria dizer, ela se deu conta da situação e ficou desesperada, explicando que não iria tocá-lo, apenas desejava que ele compartilhasse honestamente seus sentimentos todos os dias. Sonje pediu que ela o soltasse, e afirmou que estava motivado para ir ao trabalho. Ela se colocou diante dele e pediu, por favor, para que ele fingisse que não ouviu isso, e que tinha outro pedido em mente. Ele quis saber qual era o outro pedido dela, e com um semblante preocupado, ela pediu que ele retirasse o anel de casamento, deixando Sonje visivelmente surpreso. Quando ela fez esse pedido, as inseguranças de Sonje começaram a dominá-lo. Não importava que ele achasse estranho ela pedir isso, afinal, o acidente naquele dia aconteceu em parte por causa do anel. Se ele não tivesse atravessado a rua para pegá-lo. Ela explicou a ele que sentia um certo desconforto com o anel. Sonje respondeu que nunca tinha se sentido desconfortável usando o anel antes. Ela diz que a incomoda vê-lo em sua mão. Sonje, com uma expressão triste, perguntou se o motivo disso era porque ela estava cansada de vê-lo, pois isso a fazia lembrar que eles eram casados. E não era isso. Nós conhecemos o motivo, mas ele não. Ela explicou que não negava o fato de que eram casados, ela nunca havia mentido sobre isso. No entanto, o anel era um pouco desconfortável de usar, apertava. Ela se desculpou por não tê-lo usado com frequência e sugeriu que não precisava ser um anel, eles poderiam encontrar outra maneira de mostrar que eram casados. Ela pediu a ele para apenas ouvi-la. Sonje, indignado com tudo isso, tirou a aliança e a entregou a Yonu, perguntando se isso estava bom. Ela confirma, e então, ele perguntou se ela precisava de mais alguma coisa, e ela disse que não queria que ele usasse nenhum outro anel, que não colocasse mais nada em suas mãos. Ele questionou se isso era tudo que ela tinha a pedir, e ela assentiu. Ele saiu, batendo a porta, deixando Yonu sozinha. Tudo que ela queria era garantir que ele não morresse por causa de algo material, mas para ele, esse anel, tinha um significado sentimental muito maior. À medida que as horas passavam, Yonu começava a se sentir cada vez pior por ter retirado algo tão significativo de seu marido. Seu melhor amigo da universidade, Huijin, percebeu que ela estava absorta em pensamentos, e perguntou sobre o que ela estava pensando o dia todo. Ela questionou a Huijin se ele alguma vez quis voltar ao passado, e ele respondeu que sim. Curiosa, ela perguntou se ele contaria a alguém ter vindo do futuro, caso isso acontecesse. Ele refletiu por um momento e respondeu que talvez o faria, mas somente a alguém em quem confiasse completamente. No entanto, ele também expressou suas dúvidas, ponderando se essa pessoa acreditaria nele. Yonu estava convencida de que ninguém acreditaria nela, mesmo que Sonje a visse de forma estranha, não havia nada que pudesse fazer nesse sentido, sua prioridade era cuidar da saúde de seu marido. Decidindo enfrentar a situação de frente, Yonu optou por visitar o escritório de Sonje, não para devolver o anel, mas para se desculpar pelo ocorrido mais cedo. Enquanto isso, Sonje tentava desvendar o que estava acontecendo com Yonu. Por que ela havia tomado todas essas atitudes? Preocupar-se com sua saúde, e agora, essa questão relacionada ao anel. Será que ela estava planejando algo contra ele? Não, definitivamente ele não acreditava nisso. No entanto, outra possibilidade preocupava Sonje. Ele se lembra de um ditado: as pessoas mudam repentinamente quando chega o momento de partir. Ele se recordou dela dizendo que estava bem e não precisava ir ao hospital. Ele pega seu celular para ligar para o médico. Ela tinha certeza de que não estava doente. Mas e se fosse algo mais grave, uma doença difícil de tratar? Um arrepio de preocupação percorreu seu corpo, mas ele desiste da ligação. Pensou que não deveria ficar alimentando essas ideias, e que seria melhor esperar para voltar para casa e conversar com Yonu sobre o que estava acontecendo. Nesse momento, o telefone dele tocou e era sua mãe, informando que Yonu desejava visitá-la.
ele se questiona sobre o motivo de Yonu estar agindo de maneira tão diferente do habitual. Acreditava, erroneamente, que sua mãe estava pressionando Yonu para que ela fosse visitá-la, mas isso não era verdade. Sua mãe, surpresa e preocupada porque ele nunca ligava, percebeu que algo estava errado e questionou se havia problemas entre eles. Enquanto sua mãe expressava sua preocupação do outro lado da linha, a secretária anunciou que sua esposa havia chegado para visitá-lo. Ele ficou atordoado e pediu desculpas à mãe, dizendo que precisava desligar porque tinha uma visita inesperada em seu escritório. Nesse momento, a curiosidade sobre o que estava acontecendo com Yonu tomou conta dele de maneira mais intensa. Enquanto ela pensava sobre o que deveria dizer a Sonje, ele compartilhou que passava a maior parte do seu tempo fora do escritório, e que se ela chegasse de surpresa por lá, poderia não encontrá-lo. Ela respondeu que a partir de agora, entraria em contato com ele antes de aparecer. Em um gesto amigável, ofereceu-lhe uma xícara de chá, trazendo uma variedade de opções, todas com benefícios para a saúde. Sonje optou pelo chá preto, conhecido por sua influência na estabilidade mental. Ele expressou sua sinceridade, mencionando que esse chá era bom para ela também. Em seguida, ele declarou que, em vez de investigar por conta própria, preferia ouvir diretamente dela o que estava acontecendo. Preocupado, perguntou como ela se sentia e se estava enfrentando algum problema de saúde. Ele assegurou que faria o possível para reunir a melhor equipe de médicos do mundo, caso fosse necessário, para garantir que ela se sentisse melhor. Ela indaga o que ele quer dizer com isso, sem compreender totalmente sua linha de pensamento. Ele, então, pergunta se ela está lidando com uma doença de difícil tratamento. Entretanto, a expressão confusa dela o faz perceber que talvez uma enfermidade não seja o motivo de sua condição atual. Ele está determinado a descobrir o que está acontecendo, convicto de que ela não apareceu ali sem motivo. Por outro lado, Yonu se questiona se pode revelar a verdade a ele. Ela pondera se Sonje acreditaria em sua história. Bem, ela está disposta a compartilhar parte da verdade, até certo ponto. Ela inicia pedindo desculpas pelo ocorrido mais cedo, explicando que estava se sentindo desconfortável com o anel. Sonje, por sua vez, responde que não se importa se ela usa o anel ou não, compreendendo que anéis femininos podem se tornar incômodos. Ele pensa que talvez tenha sido essa a razão, pela qual ela solicitou que ele parasse de usá-lo, assim como ele pediu, para que ela não ultrapassasse a sua área. Ele tinha usado o anel por 2 anos sem nunca tirá-lo. Agora, a preocupação pairava sobre o que aconteceria, se alguém notasse que ele não estava mais usando o anel. Poderiam até escrever um artigo maldoso sobre isso, considerando a quantidade de pessoas que os observavam. Yonu pede desculpas novamente, admitindo que não havia pensado nas possíveis consequências. Sonje, por sua vez, assegura que ela não precisa se sentir culpada por algo que não fez. Ele a lembra de que não se casaram para que ela se torturasse com pensamentos assim, e espera que ela não se puna dessa maneira. Internamente, ela agradece por suas palavras reconfortantes. No entanto, ela ainda não podia devolver o anel. Isso deixou Sonje intrigado, pois não imaginava que ela estava tentando fazer isso por seu próprio bem. Um pouco irritado, ele insiste em saber a verdadeira razão. Ele questiona se de alguma forma o anel o feriu no pesadelo que teve. Yonu arregala os olhos que se enchem de lágrimas, deixando Sonje completamente surpreso. Ele oferece um lenço, e gentilmente pede para que ela não chore. Yonu, ainda soluçando, se desculpa mais uma vez, e expressa seu pesar com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sonje observa a cena com compaixão e pede que ela olhe para ele. Quando Yonu ergue o olhar, surpreende-se ao vê-lo ajoelhado diante dela, com olhos cheios de preocupação. Ele insiste para que ela compartilhe o que está acontecendo. A razão pela qual estava fazendo isso. Ele senta ao lado dela, esperando pacientemente que ela se acalme. Yonu, ainda preocupada, começa a se desculpar, sentindo-se culpada por interromper o trabalho de seu esposo. Ele lhe assegura que não há problema algum. Em um esforço para aliviar a tensão, ele tenta adivinhar o que aconteceu em seu pesadelo para deixá-la tão perturbada.
Brincando, ele sugere várias possibilidades, desde o anel pegando fogo, até mesmo uma referência a um personagem obcecado por anéis. No entanto, suas tentativas de fazer Yonu rir não têm sucesso. Ele então oferece uma última suposição. Bom, então, pode ser que o anel tenha caído e rolado, e sofri um acidente enquanto tentava pegá-lo. Isso só piorou as coisas, e ela começou a chorar ainda mais. Ele percebeu que estava se aproximando da causa do pesadelo, e se sentiu obrigado a oferecer uma solução. Se ele se feriu no pesadelo, foi porque ele removeu o anel. Sonjé era apaixonado pelo anel, e ele nunca o havia tirado, nem mesmo para dormir ou lavar o rosto. Para comprovar sua afirmação, ele pegou seu tablet, e começou a mostrar vídeos e fotos de eventos dos últimos 2 anos. Em todos eles, ele estava usando o anel. Era possível até mesmo ver a marca do anel em seu dedo. Ele queria garantir a ela que não havia necessidade de fazer nada extraordinário para que ele tirasse o anel. Ela insiste que poderia haver ocasiões inevitáveis, onde ele poderia precisar remover o anel, mas antes que ela completasse a frase, ele a interrompe, assegurando que não é algo que ela precise se preocupar. Ela o fez prometer que nunca, sob nenhuma circunstância, tiraria o anel. Ele a tranquiliza, revelando que já havia tomado essa decisão desde o início. Então ela lhe devolve o anel. Ao recolocá-lo no dedo, ele pergunta se ela está se sentindo mais aliviada, e ela responde que sim. Ele pergunta se ela ainda pretende cuidar da sua saúde todos os dias, e ela responde que essa era uma decisão que já estava tomada. Com um sorriso aliviado, ele menciona que tudo isso começou por causa desses pesadelos. Você estava falando sério daquela vez? Quando disse que gosta dos meus beijos. E que não vai se divorciar. Envergonhada, Yonu pede para ele esquecer esse assunto. Sonjé se aproxima, acariciando seus cabelos, expressando o desejo de que ela saiba que ele nunca a machucaria. Seus dedos deslizam pelos cabelos dela, transmitindo que está tudo bem. Yonu, surpresa com esse gesto incomum, questiona por que ele está agindo assim, já que nunca o fez antes. Mas de repente, ela dá um salto e anuncia que já está indo embora. Ele se levanta e diz que irá acompanhá-la até o térreo. Passaram alguns dias, e como era de costume, Yonu acordou, verificou a data, e refletiu sobre como Sonjé havia sido gentil com ela no dia anterior. Ele ainda estava preocupado com a saúde dela. Ela foi até o quarto de Sonjé para verificar como ele estava se sentindo. Ela perguntou se ele tinha dormido bem, e ele respondeu que não. Preocupada, ela questionou se ele estava se sentindo mal, e ao perceber que provavelmente estava com dor no pescoço, tentou tocá-lo, mas ele segurou sua mão. Para ele bastava. Ele diz que se ela tocá-lo, ele a tocaria da mesma forma, e ele não poderia tocar no mesmo lugar. Ela fez um bico, mencionando que essa era parte da sua rotina de cuidados médicos diários, e que ele havia concordado em deixá-la fazer isso. Sonjé explicou que teve insônia durante a noite, e por isso, seu pescoço doía um pouco, mas que quando acordasse no dia seguinte, a dor provavelmente teria passado. Yonu pergunta se ele pretende dirigir naquele estado, temendo um acidente devido à dor no pescoço. No entanto, ao notar o olhar preocupado de sua esposa, ele a tranquiliza, afirmando que irá chamar seu motorista, o que a deixa muito feliz. À noite, quando Sonjé voltou para casa, ele estava exausto. Demonstrando mais uma vez sua preocupação, Yonu observa que ele não parece estar de bom humor. Ele responde que todos os trabalhadores se sentem assim. Ela pergunta se ele não estaria doente e questiona como está seu pescoço. Virando-se de repente, ele acaba esbarrando nela. E diz que a dor no pescoço desapareceu quando ele se levantou e que não estava sentindo mais nada, apenas estava um pouco sonolento e cansado. Tudo certo, doutora. Ele pergunta se ela não quer tocá-lo como ela queria mais cedo. Essa era uma coisa que ela realmente desejava,
mas tinha medo das consequências, ele iria querer os mesmos direitos. Ele já imaginava que ela poderia estar pensando isso, e diz que não vai tocá-la. Mas ela sorri e decide ir dormir, desejando que ele tenha uma boa noite. Ele pede que ela espere um pouco. No entanto, seja lá o que ele estava prestes a dizer, ele desiste, e simplesmente retribui, desejando boa noite para ela. Ao entrar em seu quarto, Sonje refletia silenciosamente. Yeonu não tinha a menor ideia do espaço que ocupava em seu coração. No entanto, as lembranças do momento em que Yeonu deixou claro que suas intenções eram apenas cuidar de sua saúde, o afetavam profundamente. Para ele, parecia que ela não se importava com seus sentimentos em relação a ela. Já se passou uma semana desde que Yeonu teve seu pesadelo, e todas as manhãs seguiam a mesma rotina. Ela entrava para verificar sua saúde, e como de costume, Yeonu frequentemente perguntava como ele estava se sentindo. Ele se sentia mais à vontade perto dela, percebendo o genuíno cuidado que ela tinha por ele. Era um sentimento novo e agradável, que o fazia sorrir e agradecer pelo presente que tinha em sua vida. Contudo, ele precisava comunicar que chegaria mais tarde naquele dia, o que a deixou um pouco triste. Então, ele fez questão de estabelecer que estaria de volta às 11 horas da noite, para não deixá-la muito preocupada. Enquanto estava na universidade, Yeonu foi interrompida por um colega, que lhe perguntou se havia recebido o convite para a reunião que teria com outros universitários. Ela explicou que não poderia comparecer, pois precisava voltar cedo para casa. No entanto, o rapaz começou a insistir e a se intrometer, querendo saber se foi o marido de Yeonu, que pediu para ela voltar cedo para casa. Ele continua insistindo, mencionando que tais reuniões não aconteciam com frequência. Felizmente, Huijin apareceu, e pediu ao colega que não a incomodasse. Mesmo assim, o jovem insistente argumentou que Yeonu era vista todos os dias por Huijin, mas que essa era uma chance única para eles conseguirem investimentos da Fundação J Group. Era por causa desse tipo de situação que Yeonu evitava essas reuniões. Huijin, com gentileza, afastou o rapaz insistente para que ele fosse embora. Antes de partir, no entanto, o jovem pediu a Yeonu que levasse seu marido à reunião, e que ele encontraria um restaurante 5 estrelas para eles. Huijin interveio, pedindo ao rapaz que parasse de falar besteiras, pois o marido de Yeonu deveria ser uma pessoa muito ocupada. Após a partida do jovem irritante, Yeonu agradeceu ao seu amigo por ajudá-la nessa situação. Huijin expressou tristeza por não conseguirem se encontrar com mais frequência, mencionando que nem se lembrava da última vez que tomaram cerveja juntos. No entanto, brincou, que considerando o comportamento de Yeonu quando estava embriagada, talvez não devessem fazer isso junto com o marido dela. Sonje nem sequer sabia como Yeonu se comportava quando consumia bebida alcoólica. Apesar de estar com muita vontade de tomar cerveja, ela garantiu a Huijin, que beberiam juntos na próxima oportunidade. No fundo, Yeonu sentia-se mal por não poder comparecer à reunião por causa de seu amigo, mas priorizava estar com seu marido, e garantir que ele estivesse bem, do que participar daquela ocasião social. Huijin sorri, e acrescenta que essa era uma promessa, e que na próxima vez, beberiam juntos. Ao se despedirem, Yeonu reflete que essa seria sua vida, até que seu marido estivesse finalmente seguro. Ela já havia renunciado à cerveja por ele, percebendo que esse era apenas um pequeno sacrifício temporário, consciente de que poderia ter que abrir mão de mais coisas no futuro. Mas sua determinação era clara, ela faria de tudo para salvá-lo, não importasse o que tivesse que enfrentar. À noite, Sonje chegou em casa mais tarde do que o planejado, atrasado com o trabalho. Ele estranhou a ausência de Yeonu, mas então a encontrou caída no chão. Sua mente imediatamente foi tomada pela lembrança de Yeonu recusando ir ao hospital. O medo da possibilidade dela estar realmente doente dominou. Ele correu em sua direção e a segurou em seus braços, desesperado, perguntando repetidamente o que havia acontecido com ela. No entanto, ela não respondia. Ele implorou para que ela abrisse os olhos. O que teria acontecido com ela? Isso nós descobriremos em um próximo vídeo. Fiquem ligados.